Olha, dois ladrões de roubo. Que notícia boa, hein? Que notícia maravilhosa. Dois ladrões foram mortos por um homem. Só que esse homem, ele é um homem especial. Ele é atirador desportivo e colecionador de armas. É o tal CAC. Ele atira até de olho fechado. Olha só que surpresa. 2 CPFs cancelados aqui em São Paulo. Esses dois filhos do capeta já estão na fila do inferno para entrar e morar lá no inferno. Eles foram mortos tentando roubar um homem que, repito, esse homem, o super-homem, ele é simplesmente colecionador de armas, tudo registrado direitinho. Ele é caçador e ele não estava caçando um bandido, né? Mas aí eles foram tentar roubar esse homem na última noite do último mês, quarta-feira, dia 30, no Brooklyn, zona sul de São Paulo. Bom, provavelmente esses dois vagabundos, eu não sei se eles têm coisa pior do que inferno. Eles já estão lá, hein? Bom, o atirador seguia tranquilo, né? Na Avenida Portugal, quando por volta das 10 faltando 10 minutos para as 9 da noite, ele estava dirigindo lá o seu carro e ele foi abordado por dois sujeitos em uma motocicleta. Estava lá o atirador, né, colecionador, cidadão comum. Ele estava dirigindo pela Avenida Portugal, na zona sul aqui de São Paulo, no Brooklyn, bairro Nobre. E dois vagabundos em uma moto. Parou, deu uma cutucada no vidro. Assalto. E eles, claro, o super-homem aqui, né, o colecionador, percebeu que a princípio eles estavam com a arma voltada para a cabeça dele. E ele deu o celular dele e do filho. O filho dele acompanhava ele, hein? Por isso que quando o homem, quando eu digo homem, o homem é mulher, quando o cidadão é preparado é outra coisa, não é? Final feliz. E é claro que ele estava ali, preparado. Assalto. Aí ele deu o celular dele e do filho, que estava junto com ele no carro. Aí o que aconteceu? Um dos ladrões percebeu, olha só o perigo, que ele estava armado. Porque ele estava conversando com eles, né, provavelmente, e já com a mão direita, já tentando pegar a arma. E um dos bandidos percebeu e atirou. Só que o disparo pegou de raspão na blusa dele. Olha só, poderia... Aí você vê que não tem nem que discutir. Legítima defesa. Já foi tarde para o inferno esses dois vagabundos. Então, o bandido percebeu. Por isso que tem que tomar muito cuidado. E o homem aqui super preparado. Imagina, ele está ali, percebeu a arma apontada para a sua cabeça. Ele deu o celular dele, do filho dele, repetindo, mas já estava preparado para atacar. E o bandido, um deles, da garupa, percebeu que ele estava mexendo com a mão para pegar uma arma. E atirou. E pegou, graças a Deus, apenas de raspão. E é claro que o atirador, o cidadão do bem, ele reagiu imediatamente e atirou contra os criminosos, os dois. Ó, 2 por C, 2 por C, 2 por C. Os dois, com 19 anos de idade, foram direto para o inferno. Dois vagabundos a menos. Tem alguém dos direitos humanos para defender essa corja? É 2 CPF cancelado com louvor. A polícia militar foi acionada e em buscas pelo entorno ali, localizaram um carro na rua Michigan, que segundo a polícia poderia ter relação com o ataque ao colecionador de armas, ao CAC. A arma do atirador, assim como o revólver calibre 38 com numeração raspada dos vagabundos, encontrado aqui, foram apreendidos, claro, para verificação, é normal, né? Na delegacia, o CAC, né, esse herói aqui, ele
Eu achei estranho aqui, eu tô aqui junto com vocês ao vivo. Que delegado é esse que atendeu o homem aqui, hein? Na delegacia, o homem aqui que quase morreu, ele foi, inicialmente, o delegado quis colocá-lo ele preso. Vocês estão brincando, né? O delegado, por que não colocou o nome do delegado aqui para a gente falar ele? Do 27º, eu conheço, o 27º Distrito Policial, eu já trabalhei ali na área, né? Na área do Campo Belo. Então, na delegacia, ele foi lá, né? Teve que ir na delegacia. E ele pagou a fiança e foi liberado. Agora, segundo informações aqui da nossa produtora, ele foi preso, quer dizer, o delegado de plantão lá, colocou como porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido. Tá esquisito esse negócio aqui. Mas aí em seguida ele pagou fiança e foi liberado. Teria que pagar fiança coisíssima nenhuma, né? Ele é colecionador, eu tô achando estranho assim, mas vamos lá. Ele foi liberado. Legítima defesa. Só faltava o delegado prender em flagrante porque ele matou 2 cidadãos, né? Na verdade, ele não matou. Os caras quiseram morrer, né? Ele não matou. Bom, de acordo com a Polícia Civil, um dos mortos era investigado por envolvimento. Olha só, isso aqui apareceu na imprensa toda. Um desses vagabundos, ele matou. Lembra aquele delegado de polícia que estava passeando na rua e ele foi assassinado por um dos bandidos? Um deles era esse. Então já foi tarde demais. Então vou repetir aqui, olha. De acordo com a Polícia Civil, um dos mortos era investigado por envolvimento no latrocínio de um delegado no início do ano, também na zona sul de São Paulo. O outro morto era investigado por crimes na mesma região. Então, já foi tarde demais. 2 CPFs cancelados de 2 vagabundos, e um deles matou um delegado de polícia, que a imprensa toda mostrou aí no início deste ano. Música, informação, prestação de serviços. Do rádio para a rede, Estação Imprensa. Olha, a nossa produtora Tami Cristina de Barros, sempre atenta, ela falou: ligeirinho, você está parecendo um William Bonner, está dando boa noite antes de acabar o Jornal Nacional. Continua o caso aí, o delegado que foi morto, é ele mesmo. Olha, Josenildo Belarmino de Moura Júnior, lembra? 32 anos, mostrou a imprensa toda, está aqui na tela. A nossa produtora Tami Cristina de Barros mostrando aqui que um desses bandidos, desses canalhas que foi para o inferno, devia ter ido antes, né? Porque aí a gente poderia aqui estar comemorando, né, os familiares, os seus amigos, que jovem, 32 anos, um desses bandidos foi ele que matou o delegado de polícia que passeava ali pela Zona Sul, né? O Josenildo Belarmino de Moura Júnior, lembra? Mostrou a imprensa toda, a televisão. Ele foi morto em janeiro deste ano. Ele trabalhava no 11º Distrito Policial de Santo Amaro. Uma câmera registrou o momento em que o delegado andava pela rua, passeando, né? Quando o motociclista, que havia estacionado ao lado de uma caçamba, lembra? Foi até ele e aponta uma arma. Quer dizer, percebeu que ele estava armado, delegado de polícia. Em seguida, o motociclista, que é um desses vagabundos que morreu quarta-feira agora, ele toma a arma do policial e dispara contra o agente, na cabeça, que tenta correr, mas é atingido e cai a poucos metros depois da caçamba, ao lado de um carro estacionado. Isso aqui a televisão mostrou. A investigação já prendeu 4 suspeitos de envolvimento com o crime, e um deles é desses 2 que foram mortos pelo CAC. Olha só a participação dos ouvintes. Eu falei aqui, eu achei estranho, quer dizer, o CAC aqui, ele quase morreu, ele estava com o filho dele. Um dos bandidos que matou um delegado de polícia no início deste mês, quer dizer, 4 meses atrás, 5 meses atrás, que, repito, a mídia toda mostrou isso. Ele matou um pai de família, um delegado de polícia, simplesmente porque ele percebeu que ele estava armado e era policial.
Aí ele tira da lama, né? Aliás, joga esses caras para o inferno e chega na delegacia ainda um delegado de plantão querendo prender ele. É legítima defesa. O Dércio Bem diz o seguinte: legítima defesa, -2 ratos em São Paulo. É isso mesmo. O Newton Silva é o seguinte: e o cara ainda, o delegado quis prender ele, só no Brasil mesmo. Olha, o que eu estou falando aqui, ó. As pessoas de acordo com o que a gente está falando aqui. O Wellington Paiva Faustino Silva comenta o seguinte: um retrato da vida em São Paulo, ascensão dos bandidos, medo e terror em que vive uma vida honesta, mas dessa vez foi diferente. CPF cancelados. Exatamente isso, Wellington. Aproveitando aqui, mandar um grande abraço ao meu amigo Wellington, lá do interior, eu não sei qual a cidade. De vez em quando ele está nos ouvindo aqui. O Elcio Tô Renda, ele já dá uma sugestão aqui: moto sem garupa já. E eu entendo o que você quer dizer, viu? Que normalmente quando tem garupa, a gente está vendo, né? Nada contra, mas infelizmente a maioria das garupas é para cometer crimes, né? Claro, sem generalizar. Aqui é uma sugestão do Elcio Tô Renda. O Daniel Brandão diz o seguinte: esse não somente tinha arma, mas estava treinado e motivado. Fez um favor à sociedade e à família do delegado falecido, morto por esses dois canalhas. José Castro dos Santos, um grande herói, merecia prêmio. Carlos Santos, problema é que na grande maioria das reações, o morto não é o bandido. Nesse caso, 2 CPFs cancelados. O Luiz Faganello diz o seguinte: 2 bandidos conhecidos da polícia estavam soltos e praticando crimes. E quem vai preso é a vítima. Essa é a lógica da justiça. Foi o que eu acabei de falar agora. O delegado quase que prende aqui o... Pelo amor de Deus, né? Sem comentários, deixa que os comentários é com vocês. O Lorenzo Frigério diz o seguinte: tem que proibir garupa em moto. E tenho dito. Mais um, né? O Márcio Mira diz o seguinte: como você fala Como você fala, o Ligeirinho? É uma tamanha impunidade. É verdade, hein? O Marconi Rezende diz o seguinte: mais uma demonstração de que a população que possa se defender faz toda a diferença. São -2 para usurpar de terceiros. Diz aqui o Marcos Rezende. A Deusilmar Irineu Silva diz o seguinte: o pior é ouvir essa idiotice de gente progressista que tem dó de vagabundo. Só fica preso pobre e negro do Brasil. Ora, esse vagabundo, ou esses 2 vagabundos, matou uma pessoa em fevereiro, foi preso e hoje já estava assaltando outra pessoa. E aí, as poucas vezes que ficam presos, tem gente que ainda fala para soltar, que ninguém merece ficar em uma cadeia brasileira. Tadinho, diz aqui Deusilmar Irineu Silva. José Maria Silva diz o seguinte: tirou da circulação 2 filhos de Deus, ou melhor, do capeta, mas vai ter que responder na justiça. Eu não entendi direito aqui. Tirou da circulação 2 filhos do capeta, mas vai ter que responder na justiça. O que me intriga é que teve que pagar fiança. Assim, ele está se relacionando aqui, é o seguinte: aqui está tudo escrito junto, né? José Maria Silva diz o seguinte: tirou de circulação 2 filhos de Deus, ou melhor, do capeta, mas quem atirou aqui, o CAC, vai ter que responder na justiça. O que me intriga é que teve que pagar ainda fiança. Bom, segundo aqui, José Maria, a reportagem não está falando completa, mas me parece que a arma, ele esqueceu de ter o porte, tem um registro, mas não tem um porte, né? Então, mas isso aqui resolve, é legítima defesa e ponto final, e o próprio delegado se tocou que, né, tinha que liberar, é legítima defesa, ponto final. Um grande abraço, José Maria Silva, pelo comentário, hein? Rodrigo Andrade, parabéns ao CAC, -2 para infernizar a vida do trabalhador. Paulo Cury, eu daria a ele uma medalha e autorização para portar um fuzil, cabra bom de tiro. Vou repetir aqui o comentário do Paulo Cury. O Paulo, muita gente está concordando com você, eu também, viu? Eu daria a ele uma medalha e autorização para portar um fuzil, cabra bom de tiro. Eita, agora sim, Tami Cristina de Barros, muito obrigado, viu? Sempre atenta aí. Então,
2 vagabundos a menos em São Paulo, e um deles, ou os dois até, né, assassinou um delegado de polícia, agora em fevereiro. Lamentavelmente, essa é a realidade, né?